filho de Anrão e Joquebede, da tribo dos levitas. Portanto, Moisés era parente de Abraão, o pai da fé. Era um homem a quem Deus estava preparando para o futuro. E aí, nasce numa época em que a criança não tinha o menor valor. A época de Moisés era a época que a criança não valia uma moedinha sequer. Algumas coisas curiosas do menosprezo às crianças. Por exemplo, quando construíam uma casa, um templo, ou quando fundavam uma cidade, sacrificava-se uma criança para enterrar como pedra fundamental, onde as estruturas eram erguidas. Isso era costume dos povos pagãos. E os hebreus, conforme consta em alguns lugares da Bíblia, adotaram também esse método, porque conviveram com povos pagãos na escravidão egípcia. Outra coisa, crianças eram sacrificadas para acalmar a ira e a fúria dos deuses. Quando não chovia, sacrificavam-se crianças para fazer chover. Deus estava furioso, ou os deuses estavam furiosos. Quando chovia demais, inundava, crianças eram sacrificadas. Quando faltava comida, crianças eram sacrificadas. Quando era para a paz, porque havia muita guerra com os povos vizinhos, crianças eram sacrificadas para conter a fúria e o castigo dos deuses. A criança não tinha o menor valor. Por outro lado, existia o extremo, o culto da fertilidade, onde era permitido em algumas situações que não havia muitos meninos, para não se extinguir aquela família ou aquela raça, os homens de qualquer família adentrarem-se às prostitutas religiosas do templo, dos deuses que eles serviam. E então eles procriavam com as prostitutas do templo, e aquelas crianças eram usadas nos lares para fomentar as famílias. Então, a criança era tido como algo que era assim um objeto, ou para descartar com a morte, como vimos, através dos sacrifícios infantis, ou para fecundidade, e então povoar novamente uma família que estava quase extinta. Essa questão também fazia com que muitos adentrassem as prostitutas religiosas para criarem filhos para trabalharem, trabalho infantil forçado, ou para venderem as crianças. Então isso não é algo novo. Isso não é só no norte e no nordeste do Brasil. Isso já existia 1500 anos antes de Cristo. O trabalho infantil forçado. E eles também criavam para venderem os filhos e as filhas principalmente. O pai tinha controle total. A criança não tinha o direito de questionar nada sobre aquilo que o pai decidisse para ela ou para o seu futuro. Então eles vendiam para ter comida no meio das famílias pobres, e eles tinham dinheiro para sustentar a casa com a venda das crianças. Na Índia é usado, até hoje, coisas semelhantes assim. Em situações de fome extrema, os pais comiam os próprios filhos. Nós vemos essa situação em alguns lugares no Antigo Testamento e também no cerco de Jerusalém, em que as mães, depois de comerem as tiras das sandálias, cozidas em água fervente, porque as sandálias eram de tiras de couro natural, não é? E então não tinham mais o que comer, após comer as tiras das sandálias, sacrificar os filhos e comer os filhos. As mães judias. O cerco em Jerusalém. A Bíblia, entretanto, revela grande preocupação e amor para com as crianças. Graças a Deus por isso. As crianças na Bíblia eram, de uma maneira ou de outra, entre mentes com os israelitas e as outras que eram pagãs, tidas como uma bênção de Deus. A primeira vez que Deus posiciona valorizando crianças, Ele diz: crianças é uma bênção do Senhor Criador dos céus e da terra. Ele se posiciona contrário à sociedade e os costumes
da época. Segundo, muitos filhos numa família era sinal que a família era favorecida, agraciada por Deus. Por isso os judeus antigos tinham muitos filhos, porque era sinal de honra ter uma família numerosa, com muitos filhos. Por outro lado, a mulher estéril era olhada com menosprezo e desdenho. Era estéril. Nós temos também alguns nomes de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, Moisés, tirado das águas, Deus tinha um propósito para ele. Daniel, viveu num cativeiro babilônico. E o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Apesar de estar aqui no cativeiro babilônico, escravo, preso, atormentado por um povo que não segue ao Deus Criador, Deus será o meu juiz. Então, Deus é meu juiz. Cada nome tinha um significado. Os nomes eram colocados nas crianças de acordo com a época e com o desejo dos pais para com aquelas crianças. Samuel, Ezequiel, todo sufixo que termina o nome El é uma palavrinha contracta do hebraico Elohim, que em português seria Iavé ou Javé ou Jeová, El. Miguel, aquele que é semelhante a Deus, Jesus Cristo. Aniel, Deus é meu juiz. Então os nomes eram colocados aspirando o desejo dos pais para os filhos e o que eles fossem no plano de Deus. O lar era a unidade básica da sociedade e a educadora e supervisora dos filhos era a mãe. Ela competia o título realmente de ser a rainha do lar. Então, ela tinha todo o envolvimento na educação e na escolaridade da criança. Por quê? Porque em situações de escravidão, a escola era a casa. Assim Moisés aprendeu no colo de Joquebede, até 12 anos de idade. Ele aprendeu sobre a escrita da época, talvez a escrita cuneiforme, que era quadrática. Ele aprendeu sobre a história do Éden, a história do dilúvio. Ele aprendeu do pai, patriarca Abraão. Ele aprendeu de Joquebede sobre as questões das teofanias, as intervenções divinas para com os patriarcas do passado. As aparições de anjos de Deus orientando o povo. Ele talvez tenha ouvido sobre o grande e bom Enoque, que Deus levou para o céu. Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Naquela época de Moisés não havia Bíblia, como nos dias de hoje. Como Joquebede falava-lhe do amor de Deus? Através da tradição oral. O pai contava para o filho para o neto, e assim sucessivamente. Tradição oral que se perpetuou até 1500 anos antes de Cristo, quando Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Torá ou Pentateuco, que quer dizer lei. Então, dessa forma, Joquebede, que era educadora, era supervisora, ensinou a criança, em meio àquela corrupção toda, nos caminhos que a criança devia andar. A educação era por excelência religiosa. Vamos olhar um pouquinho em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, 6 a 9. Aquilo que o judeu chama de Shema. Shema. Que é a lei da educação religiosa dos judeus para os filhos. Deuteronômio 6, 6 a 9. O Shema dos hebreus ou dos judeus. Quando Deus então orientou o povo judeu, ele disse assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás em tua casa, assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.